Um operador gritou na frente de todos que ela não subiria nem no estrado daquele caminhão condenado. Ela entrou sozinha no galpão, com o eco da zombaria seguindo cada movimento. O pessoal parou para olhar, alguns rindo, outros comentando baixo como se já soubessem o final. Ela ignorou tudo e foi direto ao motor travado, usando as rampas para alcançar a parte superior. Encontrou um ponto crítico que ninguém viu e que muda o rumo da história. A tensão no galpão subiu, como se todos esperassem a próxima humilhação ou a chance dela calar o ambiente. Ela começava cedo no galpão pequeno que mantinha nos fundos da casa. O espaço era apertado, com ferramentas organizadas em caixas plásticas e uma bancada baixa que facilitava seu alcance. O rádio tocava notícias locais enquanto ela ajustava rotinas simples, como revisar pedidos, limpar peças e separar material para os serviços do dia. A cadeira deslizava pelo piso liso, marcada por riscos antigos de manobras repetidas. Ela trabalhava sempre com movimentos diretos, verificando cada item antes de guardá-lo. O cheiro de óleo impregnado no ar já fazia parte da rotina e anunciava um dia comum. O quintal ao lado tinha sombra de árvores baixas e o vento trazia o barulho distante dos caminhões que passavam pela estrada. Ela observava o céu rápido antes de seguir para o trabalho externo, conferindo se precisava levar algum kit extra. Preparava as rampas retráteis com atenção, passando a mão pelas travas para garantir que nada soltaria no meio do serviço. A mochila com as chaves ficava presa atrás da cadeira, bem ajustada. Tudo seguia um padrão rígido, pensado para evitar imprevistos que pudessem atrasar ou limitar a mobilidade. Quando chegava aos galpões das propriedades rurais, ela cumprimentava quem estivesse por perto com pouca cerimônia. Não buscava conversa. Ia direto ao que precisava fazer. Observava o maquinário, avaliava alturas, escolhia o ponto seguro para posicionar as rampas. Cada movimento era calculado e repetido ao longo dos anos. Mesmo assim, sempre encontrava alguém olhando torto, como se duvidasse da capacidade dela. A reação já não incomodava tanto. Era parte do cenário. Ela só seguia trabalhando. No fim das tardes, voltava para casa com o uniforme marcado por graxa, guardava as ferramentas, fechava a porta do galpão e respirava o ar frio da região. A cadeira rangia um pouco ao atravessar o corredor estreito que levava até a cozinha. Ela aproveitava uns minutos de silêncio antes de revisar mentalmente os compromissos do dia seguinte. A vida seguia nesse ritmo estável. Serviços pequenos, deslocamentos curtos, ajustes contínuos nas ferramentas para tornar o trabalho possível. Nada mudava muito. O celular vibrava às vezes com pedidos de orçamento e ela respondia de forma direta, combinando horários. O trabalho trazia uma sensação de controle. Cada tarefa cumprida reforçava esse equilíbrio. No entanto, sempre surgia alguma dificuldade simples que exigia improviso. Uma peça presa, um parafuso gasto, um acesso complicado. Ela resolvia tudo com paciência, apoiando o braço na borda da cadeira para fazer força quando necessário. Quando terminava, limpava as mãos com um pano já manchado e seguia para o próximo ponto. O cotidiano parecia previsível. Galpão, ferramentas, rampas, análise rápida, manutenção e retorno para casa. Mesmo repetitivo, mantinha um senso de propósito que sustentava os dias. Nada indicava que algo sairia desse padrão. Nenhum evento extremo, nenhum desafio raro. Era apenas a vida diária de quem aprendeu a trabalhar com precisão e constância, dentro das limitações e das adaptações que faziam parte do caminho desde sempre. O pedido para avaliar o caminhão velho chegou no fim da manhã, em uma mensagem curta enviada por um operador da propriedade. Ele não explicou muito, só disse que o Mercedinho não ligava havia anos e que ninguém queria perder tempo tentando descobrir o motivo.
Ela leu a mensagem 2 vezes, pensando no padrão dos casos assim. Geralmente envolviam abandono, peças travadas, ferrugem por toda parte e alguma surpresa escondida. Nada urgente, mas sempre havia um detalhe que complicava o serviço mais do que parecia. O galpão da propriedade ficava afastado da estrada principal. O caminho até lá era de chão batido e poeira seca. Ela ajustou a mochila e seguiu, já imaginando o tipo de estrutura que encontraria. Quando chegou, percebeu que o lugar era maior do que esperava, com máquinas antigas espalhadas e restos de peças formando pequenos montes. O caminhão estava no fundo, parado sob uma lona que não cumpria mais função. Ela observou tudo de longe, tentando identificar se o problema era só mecânico ou se havia algo mais profundo. O estrado alto chamava a atenção. Parecia improvisado e mal mantido. A subida era difícil até para quem estivesse de pé. Para ela, significava planejamento detalhado e paciência. Os operadores que passavam olhavam rápido, como se já soubessem que seria perda de tempo tentar qualquer reparo. Ela percebeu a desconfiança no ar, mas não reagiu. Apenas seguiu estudando o acesso e a posição do motor. Quando retirou a lona, o cheiro de ferrugem e poeira acumulada tomou o espaço. O capô estava duro. A lataria tremia ao menor movimento. Nada disso a preocupou. O que chamou a atenção foi o silêncio do motor, um silêncio diferente. Não era só falta de bateria, era a ausência total de resposta. Algo mais fundo, mais antigo. Ela aproximou a mão da parte superior do bloco, sentindo a aspereza da superfície. O conjunto parecia travado de dentro para fora, como se algo tivesse interrompido o funcionamento antes mesmo do abandono. Enquanto analisava, percebeu pequenas marcas de vazamento antigo na lateral inferior. Linhas secas e escuras formavam um rastro irregular. Não era comum. Também notou que algumas mangueiras tinham cortes estranhos, não apenas ressecamento, como se alguém tivesse tentado mexer sem saber o que estava fazendo. Esse detalhe ficou gravado na cabeça dela. Algo ali não fechava. Ela montou mentalmente uma lista de possíveis causas, mas nenhuma parecia combinar com aquele conjunto de sintomas. O defeito não era só físico. Havia história por trás. Uma interrupção abrupta, uma falha inesperada, algum equívoco antigo que ninguém quis assumir. O caminhão carregava mais do que abandono. Carregava um erro escondido que ainda não tinha nome, mas que poderia definir todo o trabalho pela frente. Ela chegou cedo ao galpão da propriedade, enquanto o sol ainda tocava apenas as partes altas das árvores. O chão estava úmido e deixava marcas na passagem da cadeira. Ela se posicionou perto do Mercedinho, ajustou as rampas com movimentos curtos e firmes e começou a organizar as ferramentas do jeito que sempre fazia. Separava primeiro o básico, depois os itens de precisão e, por último, o que poderia usar se encontrasse algo inesperado. A rotina era um alicerce, mantinha tudo previsível, mesmo quando o serviço não era. O motor continuava imóvel, como se recusasse qualquer tentativa de aproximação. Ela limpou a superfície com um pano desgastado para remover a primeira camada de poeira. Depois, verificou os pontos de apoio do capô e testou a estabilidade das rampas. Só então iniciou a subida lenta até alcançar a altura necessária. Não havia pressa. Apenas passos curtos, controlados. Cada gesto seguia um padrão que ela repetia há anos, sempre com foco no acesso seguro. O ambiente ao redor era barulhento. Máquinas funcionando, vozes misturadas, passos pesados caminhando no piso irregular. Mesmo assim, ela mantinha a atenção no motor. Observava detalhes pequenos, como parafusos com marcas incomuns, mangueiras endurecidas por dentro e peças que pareciam deslocadas em algum momento antigo. Nada se conectava de imediato.
Era como montar um quebra-cabeça, sem saber se as peças ainda pertenciam ao mesmo conjunto. Ela examinou a fiação com calma, segurando cada segmento entre os dedos. Algumas partes estavam quebradiças, outras pareciam mexidas de forma apressada. Havia um padrão ali, mas ainda incompleto. A cada inspeção, ela voltava para o caderno pequeno em que costumava listar o que encontrava. Anotava tudo de forma simples: posição, aspecto, possível causa. Esse registro ajudava a organizar os pensamentos antes de tomar qualquer decisão. Durante a manhã, alguns operadores passavam pelo galpão. Olhavam rápido, trocavam comentários curtos e seguiam. Ela não respondia, mantinha o foco no trabalho, ajustava o corpo na cadeira, reposicionava as ferramentas, respirava fundo e continuava. O ritmo constante ajudava a neutralizar a pressão externa. O serviço era o que importava. Com o passar das horas, o cenário ao redor mudava pouco. O cheiro de óleo esquentando ao sol, o som metálico de ferramentas batendo em outras peças, o vento entrando pelas frestas do galpão, ela seguia com a postura firme, estudando o motor peça por peça. Anotava cada detalhe que fugia do padrão comum. O caminhão não era apenas uma máquina velha, era um conjunto de sinais encobertos, acumulados durante anos. Quando encerrou o período da manhã, ela desceu as rampas com cuidado e guardou o que já não precisava. A rotina estava concluída, mas nenhuma resposta definitiva surgira. Apenas mais fragmentos que apontavam para algo maior, ainda escondido. Ela sabia que o dia seguinte traria outra rodada de observações e talvez alguma peça finalmente encontraria seu lugar na história daquele motor silencioso. Quando ela voltou ao galpão no dia seguinte, o clima estava diferente. O barulho de risadas surgia antes mesmo de ela entrar. Os operadores tinham se reunido perto do Mercedinho, apontando para o estrado como se a própria altura fosse motivo de piada. Ela continuou avançando sem alterar o ritmo. O ar parecia mais pesado. O chão tinha marcas de óleo recentes, como se alguém tivesse mexido no caminhão durante a noite. Isso já criava um alerta silencioso. Ela montou as rampas com a precisão de sempre, mas hoje, cada encaixe parecia mais difícil. A cadeira não deslizou com a mesma fluidez. O corpo perdeu um pouco da estabilidade que ela controlava tão bem. O ambiente interferia. Os comentários atrás dela não cessavam. Não eram diretos, mas estavam ali, perto o suficiente para cortar a concentração. Quando alcançou a parte superior do estrado, segurou o apoio lateral com força. O motor parecia ainda mais imóvel do que nos dias anteriores. Ela abriu o caderno para revisar as anotações, mas algo no conjunto não fechava. As marcas que havia visto antes estavam mais apagadas. Algumas mangueiras mudaram de posição. Era como se tivessem tentado ocultar algum rastro. O serviço já não era apenas técnico, era também uma disputa silenciosa com alguém que preferia que o caminhão continuasse morto. Ela tentou seguir o passo a passo habitual, conferiu a fiação, apertou parafusos, testou pequenas rotações manuais no eixo. Nada respondia. O travamento interno parecia mais rígido, como se tivesse sido forçado. A sensação de queda não veio de uma falha técnica, veio da constatação de que alguém estava interferindo no processo. Isso quebrava o controle que ela mantinha sobre o ritmo do trabalho. No meio dessa frustração, a cadeira deslizou alguns centímetros para trás quando a rampa vibrou sob o peso. Ela se firmou rápido, evitando que o movimento crescesse. O susto foi pequeno, mas suficiente para expor a vulnerabilidade que todos observavam. O grupo ao fundo se calou por alguns segundos, apenas para depois retomar as risadas abafadas. Ela não olhou, manteve a postura, mas o impacto estava lá, ancorado no corpo. O motor seguia fechado, resistente e opaco. Cada tentativa parecia reforçar o bloqueio.
Ela limpou as mãos em um pano áspero e respirou fundo. O dia avançava e a falha continuava sem nome. Uma sequência de micro-derrotas compunha o quadro daquela manhã. Falta de respostas, interferência externa, perda temporária de equilíbrio, avanço zero. Quando finalmente desceu do estrado, o som dos passos atrás dela parecia maior. A queda não foi física, foi técnica, emocional e social. O caminhão continuava mudo. Ela precisava encontrar outro caminho, alguma pista ignorada. Porque, do jeito que estava, o serviço caminhava para um fim que não era dela. Ela chegou mais cedo do que de costume. O galpão ainda estava escuro e o silêncio parecia esconder alguma coisa. O Mercedinho estava no mesmo lugar, mas havia marcas novas no piso. Passos arrastados, manchas recentes, sinais de que alguém mexera ali de novo. Ela se aproximou devagar, sentindo o corpo mais tenso do que nos outros dias. A rotina não servia mais como apoio. O controle que ela mantinha tinha se rompido. Montou as rampas com cuidado dobrado. Testou cada trava 2 vezes. O estrado parecia mais instável, como se pequenas alterações tivessem sido feitas para comprometer o acesso. Ela subiu mesmo assim. Cada impulso era calculado no limite, o peso distribuído com precisão. Quando alcançou o topo, percebeu que o capô estava aberto, mas não lembrava de tê-lo deixado assim no dia anterior. O motor exibia sinais claros de manipulação recente. A poeira havia sido removida em áreas específicas. Algumas peças estavam desalinhadas. Não era erro técnico, era interferência direta. Ela tentou restaurar a posição de algumas partes, mas nada se encaixava com a lógica que vinha seguindo. Era como se alguém tivesse desmontado detalhes a esmo, sem objetivo técnico, apenas para criar confusão. A fiação estava solta em pontos que antes estavam firmes. As mangueiras, antes só ressecadas, agora tinham cortes mais profundos. A lista mental de sintomas se desmanchava. Nada combinava mais com nada. A crise se instalou quando ela tentou girar manualmente uma das engrenagens e o eixo principal travou por completo. Não houve movimento, nem milímetros. O bloqueio era absoluto. Com isso, a única hipótese que restava era a pior. O motor não estava apenas velho, estava sabotado. A constatação caiu como peso no peito. Ela segurou a borda do estrado para não perder o equilíbrio. O dia parecia desandar de todos os lados. No fundo do galpão, alguns operadores chegaram mais cedo também. Ficaram observando em silêncio. O clima era mais denso do que nunca. Não havia risadas, só expectativa, como se todos esperassem que ela finalmente desistisse. O silêncio deles ampliava o alcance da crise. Cada gesto dela parecia exposto, observado, julgado. Ela tentou reorganizar tudo, seguiu etapa por etapa, revisando anotações, conferindo conexões, limpando superfícies, buscando padrões. Mas o motor estava fechado como se tivesse vida própria. Nenhuma abordagem funcionava. Nenhum movimento criava resposta. As ferramentas tremiam de leve nas mãos dela. Não por insegurança, mas por cansaço acumulado. Quando, por fim, tentou descer do estrado, a rampa escorregou alguns centímetros. Ela se segurou rápido, mas a cadeira inclinou de forma perigosa. O galpão inteiro prendeu a respiração por 1 segundo. Depois, algumas vozes baixas surgiram, comentando a quase queda como se fosse inevitável. Ela estabilizou a cadeira, controlou o movimento e completou a descida devagar. O caminhão seguia travado, o dia seguia incerto e a crise estava instalada em todos os níveis. Nada adiantava, nada avançava. Tudo parecia empurrá-la para o fracasso. O ponto de ruptura havia chegado. Ela voltou ao galpão com o corpo pesado e o pensamento rígido.
O ambiente estava mais silencioso do que nos outros dias. A cadeira avançou devagar pelo piso áspero, deixando marcas finas atrás de cada movimento. O Mercedinho continuava parado no mesmo ponto, mas agora havia algo diferente. O capô estava fechado. As ferramentas que ela tinha organizado no dia anterior estavam empilhadas no canto. Nenhum operador estava por perto. Esse vazio criava um espaço estranho, quase desconfortável. Ela se aproximou das rampas e percebeu que uma delas tinha mudado de posição. Não era uma sabotagem, mas também não era o jeito como ela deixava. Alguém mexera. Alguém tocara no que ela considerava parte do próprio corpo de trabalho. Ainda assim, nada estava danificado. Isso chamou a atenção. Era a primeira vez que alguém interferia sem tentar atrapalhar. O gesto era incompleto, quase tímido. Ela recolocou tudo no lugar. Checou as travas, alinhou a base, limpou as superfícies. Subiu ao estrado, sentindo o peso do motor como se fosse um bloco único sem frestas. Quando abriu o capô, encontrou um detalhe inesperado. A poeira que cobria parte do bloco estava riscada em linhas curtas. Não era marca de ferramenta, era marca de dedo. Alguém tinha apontado para um ponto específico perto da junção inferior. Uma área pequena, antes ignorada. Uma tampa discreta, escondida atrás de fios desalinhados. Ela afastou a fiação com cuidado e limpou o local. A tampa tinha sinais de corrosão, mas também um leve brilho recente, como se alguém tivesse tentado abrir e desistido. Ela testou com a chave adequada. A rosca cedeu com mais facilidade do que o esperado. Quando removeu a peça, encontrou acúmulo seco de resíduos antigos. Aquele ponto podia ser a origem da interrupção repentina do motor. Não era a solução imediata, mas era o primeiro vestígio real de um caminho possível. Enquanto examinava o interior da peça, ouviu passos lentos atrás. Um operador entrou no galpão sem fazer barulho. Ele não se aproximou, apenas ficou ali, esperando algo que ela não conseguia nomear. Não havia sarcasmo, nem riso. Era uma presença neutra, quase contida. Ele observava o movimento das mãos dela, como se estivesse vendo pela primeira vez que o caminhão tinha chance. Ela continuou o trabalho, sem olhar para trás. Anotou a descoberta no caderno, detalhando o tipo de depósito e a posição exata da tampa. Era a primeira informação sólida desde o início. O primeiro sinal que conectava os sintomas dispersos em um único ponto. Um encontro entre causa e efeito, entre dúvida e possibilidade. Quando terminou, desceu as rampas com cuidado. O operador ainda estava lá, parado perto da porta. Ele não disse nada. Só fez um gesto curto com a cabeça antes de sair. Ela entendeu. Não era apoio, não era pedido de desculpa. Era apenas reconhecimento. O tipo de encontro que muda o rumo de um trabalho inteiro. Ela chegou ao galpão com a atenção focada naquele ponto escondido atrás da tampa corroída. A cadeira avançou firme pelo piso irregular. O Mercedinho esperava no fundo, imóvel, mas já não parecia um bloco impossível. A descoberta do dia anterior seguia martelando na cabeça dela como peça central. Nada no motor fazia sentido até aquele depósito seco aparecer sob a tampa discreta. Agora, tudo começava a se alinhar. Ela montou as rampas com precisão e subiu devagar. O ar dentro do galpão estava frio, carregado de poeira fina que flutuava na luz que entrava pelas frestas. Ao abrir o capô, encontrou o bloco exatamente como havia deixado. Nenhum sinal de interferência, nenhuma marca estranha. Só o ponto revelado esperando o próximo passo. Ela limpou a região de novo, removendo os resíduos com movimentos curtos e controlados. Com a visão mais clara, percebeu que o depósito não era apenas sujeira acumulada. Era resultado de um vazamento antigo que alguém tentou esconder.
A textura era densa, com cor irregular, indicando mistura de óleo, poeira e partículas metálicas. Isso explicava o travamento abrupto que interrompeu o funcionamento do motor anos atrás. Não foi desgaste natural, foi falha ignorada. A revelação atingiu como um esclarecimento simples e duro. O caminhão não quebrou sozinho. Quebraram ele. Ela analisou as conexões próximas. Encontrou uma fissura pequena na linha inferior, escondida atrás de uma montagem mal encaixada. Era uma falha que poderia ter sido resolvida com manutenção básica no passado, mas alguém preferiu empurrar o problema até o limite. Ela seguia movendo as mãos devagar, registrando mentalmente cada descoberta. O motor silencioso agora contava uma história completa. Abandono, erro e tentativa fracassada de ocultar o defeito. Tudo encaixava. Com o acesso interno exposto, ela conseguiu girar manualmente um componente menor ligado ao eixo. O movimento, antes impossível, agora cedeu alguns milímetros. A resistência ainda era forte, mas já não era total. A revelação ganhava forma concreta. O travamento principal não era estrutural. Era consequência do acúmulo endurecido e da fissura ignorada. Resolver aquilo exigiria limpeza profunda, ajuste de encaixes e substituição de algumas peças. Não era simples, mas era viável. Enquanto trabalhava, percebeu passos novamente. O mesmo operador do dia anterior observava da porta. A postura dele era diferente. Sem pressa, sem desdém. Apenas atenção direta ao que ela fazia. Outros operadores surgiram aos poucos, formando uma plateia silenciosa que se espalhou pelo fundo do galpão. Eles não riam, não comentavam. A revelação também atingia eles, mesmo sem palavras. Ela finalizou a inspeção com calma. Desceu as rampas, anotou tudo no caderno e fechou o capô. O motor ainda estava travado, mas agora tinha nome, causa e direção. A história do defeito estava completa. A virada dependia apenas da ação seguinte. Nada mais era mistério. A revelação estava feita. Ela voltou ao galpão antes de todos. O ar estava frio e úmido. A cadeira avançou devagar até o mercedinho. As rampas estavam exatamente onde havia deixado. Nenhum sinal de interferência. O motor parecia mais leve agora que a causa estava clara. A segunda chance começava ali, no silêncio da manhã, antes de qualquer olhar externo. Ela desmontou parte da estrutura ao redor da tampa revelada, abrindo espaço para limpar o acúmulo endurecido que bloqueava o eixo interno. Ela separou as ferramentas com cuidado. Primeiro as chaves menores, depois os raspadores e, por fim, o conjunto de limpeza. Tudo em ordem. Subiu ao estrado, sentindo a superfície firme sob o peso da cadeira. O bloco estava frio ao toque. Ela iniciou a remoção do depósito, raspando camadas finas que se soltavam devagar. O acúmulo tinha consistência irregular. Parte desmanchava fácil, parte exigia força concentrada. Cada movimento libertava um pouco do eixo. A rotina adotada nos outros dias dava ritmo ao trabalho. Depois da limpeza inicial, ela aplicou produto para soltar partículas presas no interior do mecanismo. O cheiro forte se espalhou pelo galpão. Ela esperou alguns minutos, observando a reação do composto. O material começou a ceder. Aos poucos, a estrutura interna expôs o ponto onde o vazamento antigo comprometeu o encaixe. Era ali que tudo começava a se resolver. Ela reposicionou as peças menores com movimentos firmes e ajustou a fissura que encontrara. Não era um reparo perfeito, mas estabilizava o conjunto para o teste que viria. Os operadores começaram a chegar. Ficavam parados na porta, formando um semicírculo distante. Não falavam nada, só acompanhavam cada gesto. A presença deles não atrapalhava. Desta vez, parecia apenas parte do ambiente.
Ela girou uma pequena engrenagem lateral para testar a folga. O movimento respondeu com resistência moderada, mas respondeu. Esse detalhe mudou o clima no galpão. Os passos atrás ficaram mais silenciosos. O espaço inteiro pareceu segurar o ar. Ela continuou o processo, limpando um segundo ponto escondido atrás da peça da junção inferior. Retirou restos de material antigo, alinhou a base e revisou a fiação que tinha sido solta anteriormente. Fixou tudo com cuidado. A cada ajuste, o motor se aproximava de uma nova chance. Ela testou novamente o pequeno giro no eixo. Desta vez, o movimento foi mais fluido. A resposta contida mostrava que o trabalho estava entrando na fase decisiva. Quando encerrou o procedimento, desceu as rampas sem pressa. Reviu mentalmente cada etapa, confirmando que nada havia sido deixado de lado. O motor ainda não funcionava, mas agora estava preparado para o primeiro teste real. A segunda chance estava montada, peça por peça. Não era vitória, era possibilidade. E, pela primeira vez desde o início, essa possibilidade era concreta. Ela chegou ao galpão com o corpo firme e a mente direta. O Mercedinho aguardava no mesmo canto, mas já não parecia a carcaça sem futuro que todos apontavam dias atrás. O motor limpado, realinhado e preparado estava pronto para o teste. As rampas estavam bem presas. O estrado parecia menos hostil. A luz da manhã entrava pelas frestas, criando um cenário simples e sólido. Ela respirou fundo e posicionou a cadeira no ponto exato para iniciar a etapa final. Organizou as ferramentas, mas agora não precisava de muitas. O grosso já estava feito. Restava testar, ajustar e observar. Subiu ao estrado devagar, mantendo cada impulso firme. Quando abriu o capô, encontrou o bloco limpo, com a nova configuração alinhada. O depósito tinha desaparecido. A fissura tratada mostrava um encaixe estável. As mangueiras estavam seguras. A fiação recuperada ocupava o lugar certo. Tudo parecia em ordem. Os operadores começaram a se aproximar. Desta vez, não ficaram na porta. Vieram até a metade do galpão. Pararam em silêncio, formando uma linha irregular, como se não soubessem onde deveriam estar. Nenhum deles ria. Nenhum comentava, eles apenas assistiam. Ela pegou a chave para girar o motor manualmente. O movimento encontrou resistência leve, mas constante. Era diferente, era vivo. Ela repetiu o giro devagar, observando cada resposta. O bloco vibrava de forma discreta, como se tentasse acordar depois de anos parado. A vibração percorreu o estrado. Os operadores deram um passo para frente. O galpão inteiro parecia focado no mesmo ponto. Ela manteve o ritmo, girando com cuidado até encontrar o ponto certo para o teste elétrico. Desceu as rampas com calma, conectou os cabos de teste e ajustou a bateria auxiliar. A fiação estava pronta, a estrutura estava pronta. Tudo dependia do acionamento final. O operador, que sempre observava à distância, deu mais um passo para perto, como se esperasse alguma instrução. Ela não deu, apenas continuou o processo. Quando apertou o botão de teste, o motor rangeu. Um som áspero, profundo, ainda preso em alguma memória antiga. O galpão ficou completamente quieto. Ela insistiu. O motor rangeu de novo, mas desta vez o som foi mais longo, mais cheio. Uma batida interna soltou uma pequena nuvem de poeira do escapamento. A resposta estava chegando. Ela ajustou a entrada de ar, conferiu a fiação com um movimento rápido e acionou mais uma vez. O Mercedinho respondeu, não com força, não com estabilidade, mas respondeu. O primeiro giro real quebrou o silêncio inteiro do galpão. A vibração percorreu o chão e chegou até os operadores, que trocaram olhares rápidos. Não era funcionamento pleno, mas era vida. Vida depois de anos. Vida depois do abandono. Vida apesar da sabotagem. Ela desligou o teste com calma. Não comemorou.
Não sorriu, apenas anotou o resultado no caderno e observou o motor quieto de novo. Mas diferente, a transformação estava ali. O caminhão não estava pronto para rodar, ainda faltavam ajustes finais. Mas a virada já tinha acontecido. O que todos diziam impossível, agora respirava diante deles. Ela voltou ao galpão depois de alguns dias, quando tudo já tinha assentado. O Mercedinho estava no mesmo lugar, mas agora com sinais claros de recuperação. O motor ajustado, as peças limpas, a fiação organizada, o caminhão parecia esperar por alguém. A cadeira avançou devagar pelo piso, criando um som leve que se misturava ao silêncio do espaço vazio. Ela se aproximou sem pressa, como quem revisita algo que marcou um ponto importante do próprio caminho. Colocou as mãos sobre o capô frio. Sentiu a superfície firme, sem excesso de poeira. O galpão estava quieto, sem operadores, sem vozes, sem os olhares que antes pesavam em cada movimento. Ela abriu o capô com um gesto curto e observou o bloco. Estava estável. As peças novas encaixadas ocupavam os espaços certos. O eixo, antes travado, agora tinha movimento discreto, não perfeito, mas presente. O ruído interno do teste ainda ecoava na memória. Anotou as últimas observações no caderno. Pequenos ajustes pendentes, trocas futuras, recomendações simples para manter o motor em ordem. Nada complexo, nada impossível. A história do caminhão tinha virado uma sequência clara de decisões, falhas antigas e esforço recente. A restauração não foi só técnica, foi também um testemunho do próprio trabalho, um registro silencioso da capacidade de seguir, apesar das limitações impostas. Ela fechou o capô e ficou ali por alguns instantes. O ar frio entrava pela porta aberta e movia a poeira no chão. Pensou no dia em que chegou e viu o estrado alto, o motor travado e os operadores rindo ao fundo. Pensou nas rampas montadas com precisão, nos cortes escondidos, nas marcas de dedo perto da tampa corroída, no acúmulo antigo que impediu o motor de respirar. Tudo fazia parte da mesma linha. Nenhum detalhe foi isolado. O Mercedinho não estava pronto para rodar longas distâncias. Não naquele momento. Mas estava vivo. Essa era a diferença. Essa era a resposta. Ele podia funcionar, podia ser testado, ajustado e levado de volta para a rotina de uma propriedade que quase desistiu dele. O impossível virou trabalho. O trabalho virou possibilidade. A possibilidade virou resultado. Ela guardou as ferramentas, colocou o caderno na mochila e se preparou para sair. A cadeira deslizou com leveza até a porta. Antes de cruzar a saída, olhou para trás uma última vez. Não buscava reconhecimento, nem validação. Apenas confirmava que o serviço tinha sido concluído do jeito certo, sem espetáculo, sem pressa, sem aprovação externa. O galpão permaneceu em silêncio. O caminhão permanecia firme. A história terminava ali. Simples e direta. Um motor recuperado, uma prova concreta. Um testemunho de que nada impede quem trabalha com constância, cuidado e foco no que precisa ser feito.